Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, onde quer que você esteja agora neste momento, recebendo os sinais do canal de evangelização da Fundação Fraternidade, que o Senhor esteja te abençoando, que o Senhor esteja tocando o teu coração, que o Senhor esteja fortalecendo a tua vida, levantando assim a tua vida de verdade para a vitória, para uma vida nova, levantando realmente toda a sua casa, toda a sua família. Eu desejo do fundo do coração, e não somente eu, mas todos os meus irmãos que estão aqui reunidos no Tabernáculo de Deus, na transmissão, na gravação do programa, nós estamos unidos contigo em oração para que a tua vida seja renovada de verdade. Não somente em palavras, mas em atos e em verdade mesmo. O Senhor esteja te tocando pela intercessão da sua Mãe Santíssima, a Virgem Maria. Está começando neste momento mais um programa Ruá. Sim, com a graça de Deus, nós desejamos mesmo que o sopro de Deus, que fez do homem, que era barro, um ser vivente, o homem e a mulher, seres viventes, imagem e semelhança de Deus, que esse sopro do Senhor te alcance. E se você está nos assistindo agora, é porque alguém te mandou o programa, ou você já está acostumado, ou você já está inscrito no canal. Se você não está ainda, por favor, vai ali, é só dar um cliquezinho, vai aparecer assim, pá, inscrito no canal. Ativa o sininho de ativação ali, pronto. Você vai receber as notificações quando os nossos programas estiverem indo ao ar. Você sabe, de segunda a sexta-feira, às 15 horas, às 3 horas da tarde, a Hora da Misericórdia. Programa Ruá, sempre um programa novo às terças-feiras, a partir das 20 horas, e depois ele fica ali no canal para você assistir quantas vezes você quiser e passar, compartilhar para quem você quiser. E ainda, às quartas-feiras, às 11 da manhã, ao vivo, em cadeia com a Rádio Fraternidade, programa 100% para Jesus, especial de intercessão. Fora, claro, aquela que você já conhece, a nossa Rádio Fraternidade, FM 98,9 Taquari, FM 97,5 Ijuí com você, construindo um mundo fraterno, já há mais de 20 anos evangelizando acima dos telhados, levando as ondas eucarísticas da presença de Deus até você. Esses são os nossos canais. Esta é a forma como nós queremos evangelizar e construir um mundo fraterno. E graças a você que torce, que nos conhece, que já fez algum retiro conosco, que reza por nós, e você que colabora conosco, você que vai ali e preenche, ou faz um Pix, ou faz um depósito bancário, e nos ajuda financeiramente, materialmente, para mantermos esta obra, que já é realidade, e também para crescermos. Muito obrigado mesmo. Agradeço àqueles que compartilham o programa, muito obrigado. E hoje, de modo muito especial, para aqueles que são marianos, aqueles que amam assim, de verdade Nossa Senhora, assim como eu digo para você, eu amo muito Maria, eu amo muito a Mãe do Senhor, amo-a de verdade mesmo. Tenho assim com ela um relacionamento de filho com a sua mãe, quando o filho e a sua mãe se amam, assim, realmente mesmo. E eu tenho na palavra de Deus um encontro com Nossa Senhora. E hoje eu quero trazer para você uma face, sim, vamos dizer assim, um jeito de Nossa Senhora, talvez diferente para alguns, talvez outros que já conheçam, mas apresentar para você uma outra face de Nossa Senhora, um outro jeito de Maria, lendo uma passagem das Sagradas Escrituras e olhando a ação, a atitude, o comportamento, as coisas que Maria disse, as coisas que ela não disse, como nós temos a aprender com Nossa Senhora. Então eu te convido desde já, internet, é barbada, né? Dá um play se você precisa, melhor, dá um pause se você precisa, vai ali, pegue a sua Bíblia, se você está no ônibus, né? Tá atrasado, está colocando ali para ir para o trabalho, não pode, depois você pega e você lê. Eu vou ler o trecho da anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora, que está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26. Nós sabemos que não tem muita coisa de Nossa Senhora aqui nas Sagradas Escrituras. Muito da nossa fé, muito daquilo que nós acreditamos a respeito de Maria Santíssima, vem da sagrada tradição. Deus se revelou
Nós temos a revelação de Deus e a revelação de Deus chega até nós, a revelação é uma só, mas ela chega até nós por dois canais, as Sagradas Escrituras e a Sagrada Tradição, com T maiúsculo. Essas duas formas que Deus se revela para nós católicos. E a maioria da nossa fé mariana, daquilo que nós cremos sobre Nossa Senhora, a grande parte, a maioria vem efetivamente da Sagrada Tradição, que não contradiz em nada o que nós lemos nas Sagradas Escrituras. E eu vou ler para você, já invocando sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre todos nós que estamos aqui no estúdio, a força, a potência da Palavra de Deus. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, Deus está falando conosco. E Ele quer falar conosco de modo assim inequívoco, de um jeito que não há dúvidas. É como nós lemos aqui. E a palavra do Senhor, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26, diz assim: no 6º mês, por que é o 6º mês? Porque está contando do momento em que Isabel ficou grávida de João Batista. 6 meses depois da gravidez de Isabel, o anjo Gabriel visitou Nossa Senhora. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com esta palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês, para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo tua palavra. E o anjo a deixou. O Evangelho é a palavra de salvação para nós. Glória a vós, Senhor. Nós lemos esse trecho que talvez você já conheça, já tenha escutado várias vezes, mas a própria palavra de Deus, o próprio Senhor disse assim que o reino de Deus é como um homem que tem um tesouro, e daquele tesouro ele vai sempre tirando coisas novas e coisas lindas, e a palavra de Deus é assim. Cada vez que a gente lê, a gente estando em oração, a gente prestando atenção na palavra, nós tiramos um discernimento novo, a gente enxerga uma mensagem nova. E eu vou dizer para você, o que eu vou partilhar contigo agora, vou partilhar com você que vai receber esse programa agora, são coisas que, efetivamente, nesses mais de 30 anos de igreja, eu não tinha ainda assim me dado conta de verdade. E aí, quando eu estava preparando para falar sobre esse tema, que sem medo assim, de arrogância, nem de nada, mas foi uma revelação do Espírito Santo, porque eu olho assim, humanamente, eu não teria condição de enxergar as coisas que o Senhor enxergou. E partilhar contigo. 3 coisas, 3 detalhes eu quero partilhar com você da reação de Nossa Senhora e como nós temos que aprender com ela. Como nós devemos olhar para Maria como mãe, sim, aquela mãe que nos acolhe, aquela mãe que nós levamos para casa, como João, ali na cruz, né? Você lembra? E a partir daquele instante, João a levou para sua casa. Nós devemos ter Maria como nossa mãe, mas hoje, eu quero apresentar a você Maria como a educadora, Maria como a mestra, Maria como aquela que ensina. E aí eu vou partilhando aqui, vou passando mais uma vez os olhos e vou partilhando e vou mostrando para você como nós temos que aprender com esta mulher.
como nós devemos estudar bem a vida de Maria e colocar a nossa vida assim, tentando nos parecer com ela, porque vivendo como ela viveu, nós faremos a vontade de Deus e seremos configurados ao seu Filho. Começando, o anjo aparece para Nossa Senhora e diz: alegra-te, cheia de graça, e ela fica intrigada com essa palavra. Diz ali no versículo 29, ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. Primeira coisa, Nossa Senhora é uma mulher que pensa, uma mulher que medita. Se a gente continuar olhando no Evangelho de Lucas, nós vamos ver, por exemplo, quando tem a perda e o encontro do menino Jesus no templo, quando eles encontram Jesus, Jesus diz assim: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? E aí diz assim a palavra: Maria guardava todas estas coisas e as meditava em seu coração. Nossa Senhora não era uma mulher que agia pelo impulso. Maria Santíssima pensava as coisas. Maria Santíssima olhava a situação, fazia assim um julgamento de Deus, vamos dizer assim, porque sim, ela fazia, porque ela não tinha a mancha, ela não tinha a concupiscência, ela não era dividida como nós, era a Santa Imaculada, a Imaculada Conceição. Então ela olhava com o olhar de Deus e ela pensava e guardava todas estas coisas no seu coração. Tanto que o sim que ela vai dar, que não aparece aqui. Veja bem, quantas vezes tem músicas, tem palestras, tem livros sobre o sim de Maria, mas em verdade, você pode pegar em qualquer tradução, a minha tradução da Bíblia de Jerusalém, tem Ave Maria, Bíblia do Peregrino, tem tantas outras, você pode pegar em outro idioma, você não vai encontrar nesta narrativa do anúncio do anjo, da encarnação do verbo, o sim. Nossa Senhora não pronuncia o sim, ela não fala sim, Nossa Senhora vive o sim. Nossa Senhora aceita, ela dá o seu aceite sem pronunciar a palavra sim, que é tão importante, que é tão presente em vários sacramentos. Por exemplo, o sacramento do matrimônio, quantas vezes a gente fala, né? É de livre vontade que o fazeis, livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Prometeis, né, ser fiel? Sim. E a gente tem que estar falando sim. Batismo, renunciais, renuncio, prometei, creio, e aí sim. Nós precisamos falar, e muitas vezes a gente não é fiel a este sim. Nossa Senhora não disse, viveu e foi fiel, porque nós acompanhamos ali em vários momentos Nossa Senhora perto de Jesus, Nossa Senhora junto com ele na cruz, Nossa Senhora junto com os apóstolos no Pentecostes. Foi um sim fiel, foi um sim vivido até as últimas consequências. Um sim de alguém que pensava e meditava estas coisas no seu coração. Como nós precisamos aprender com Maria a não agir por impulso, não responder às coisas por impulso, não dizer qualquer sim, no impulso do momento, porque os nossos instintos, os nossos impulsos, muitas vezes, eles são contrários à vontade de Deus. Muitas vezes. Quando agimos por impulso, estamos ouvindo uma voz que não é a voz do Espírito Santo, não é a voz de Deus clamando em nós, mas é uma outra voz. E aí nós agimos às vezes na raiva, nós agimos no desejo, nós agimos sob a paixão, nós agimos com alguma necessidade física, alguma necessidade biológica, e não agimos segundo o Senhor. Maria não. Maria pôs-se a pensar, meditava estas coisas e as guardava no seu coração. E quando ela agia, e a Bíblia fala de poucas vezes a ação de Maria, mas as vezes que ela agiu, ela fez segundo a vontade de Deus. Uma mulher que agia, não disse o sim, ela viveu o seu sim, até as últimas consequências, aos pés da cruz, junto com o seu filho. Então a primeira coisa que nós podemos tirar desse texto, e nós podemos olhar para a nossa vida e tentar nos configurar a Maria, é sermos pessoas que agem segundo Deus, pensando e meditando e colocando em oração as nossas decisões, para que a gente possa agir segundo a vontade do Senhor, como Nossa Senhora agiu. Na sequência do texto, o anjo vai dizendo para ela, e aí, a decisão que mudou a história da humanidade,
Porque o tempo começa a ser contado a partir do nascimento do Filho de Deus. Nós estamos hoje, agora, no ano de 2021. Fazem 2021 anos que nasceu o Filho de Deus. Pois esta atitude que trouxe, que aconteceu, que promoveu, que provocou, que permitiu a encarnação do Verbo, ela foi precedida, veja bem, tamanha importância daquele aceite de Nossa Senhora foi precedido por uma pergunta. Quando o anjo diz para ela que ela vai ficar grávida e vai ter um filho, o nome dele será Jesus, Maria, ali no versículo 34, diz assim, Maria, porém, disse ao anjo, como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? A segunda coisa que nós precisamos aprender de Nossa Senhora, perguntar apenas o necessário. Uma pergunta, um questionamento. Apenas um questionamento antecedeu o sim, a encarnação do Verbo que mudou a história da humanidade. Uma pergunta. Mas que pergunta? Ela era virgem, ela era noiva, ela não tinha tido homem algum, não era casada ainda. Como é que ia acontecer? Maria Santíssima, a mãe do Senhor, já tinha entendido que a encarnação não ia ser depois. Como aconteceu, por exemplo, com Abraão, que foi para a terra onde o Senhor ia mostrar. Não, era ali, naquele momento. Mas como vai ser isso? Como? Quem pergunta como, já sabe que vai fazer. Já está preocupado naquilo que tem que fazer, em qual ação que tem que ser feita, qual atitude que tem que ser tomada para cumprir aquilo que foi anunciado. Maria Santíssima se preocupa com isso. Maria Santíssima, a mãe de Deus, é uma senhora, é uma mulher, é uma jovem, não é senhora ainda, uma jovem madura, porque ela pergunta apenas aquilo que é necessário. Quantas vezes nós fazemos várias e várias perguntas, como criança. Eu já falei aqui, a criança, ela fala, eu vi um livro, acho que é 50 a 70, às vezes 100 vezes por quê durante um dia. Por quê? Ah, mas eu tenho que tomar banho. Por quê? Ah, porque senão tu vai ficar sujo. Mas por quê? Porque tu não vai tirar sujeira. E por que não pode? Por quê? Por quê? Porque nós somos muitas vezes infantis, nós somos imaturos perguntando por quê, especialmente com relação às coisas de Deus. Acontece alguma coisa ruim, alguma coisa que a gente não gosta, algum sofrimento, a primeira coisa que a gente pergunta, olha para o Senhor, por quê? Mas por quê? Aconteceu isso, mas por quê? Por quê? Ou então, para quê? Quando nós somos chamados para fazer alguma coisa, vai ali buscar, para quê? Queremos saber. Maria Santíssima não quis saber nada disso, ela só quis saber como. Você entende a diferença? Você consegue perceber a diferença de quem está muito preocupado com os motivos, as consequências, e está menos preocupado em obedecer e fazer aquilo que lhe foi pedido, que lhe foi proposto? A segunda coisa para aprendermos com Nossa Senhora, perguntar apenas o que é necessário. Quando estamos falando com outra pessoa, quando uma pessoa vem falar para nós, vem abrir a sua vida para nós, contar os seus segredos, um amigo íntimo, alguma pessoa, até o esposo, a esposa, o pai, o filho. Quantas vezes a nossa curiosidade é aguçada e nós fazemos perguntas além da conta, em que a informação que é útil para ajudar já terminou há tanto tempo atrás e nós estamos ainda querendo saber, beirando ali, já quase sendo que uma fofoca, já querendo apenas saber a informação para saber, mas foi assim mesmo, mas como é que foi? Mas por que não fez isso? Mas por que não fez aquilo? Por que não fez aquilo outro? Mas por que, sabe, nós nos deixamos levar pelo impulso de querer saber coisas, saber mais coisas desnecessárias. E nos tornamos muitas vezes propagadores de coisas que não eram para ter sido faladas, fofoqueiros. Por quê? Porque perguntamos quando não deveríamos perguntar. Ficamos sabendo coisas que não deveríamos saber. E aí falamos coisas que não deveríamos falar. Como nós temos que aprender com esta mulher que pensa, que medita e que pergunta apenas o que é necessário para cumprir a missão. Apenas uma coisa era necessária, saber como isso iria acontecer. Porque naquele momento, no estado que ela estava, na sua pureza, na sua virgindade, ela não tinha como conceber um filho. Nossa Senhora não era uma menininha, ela tinha 14, 15 anos, mas já tinha condição, pela cultura da época, a forma como os judeus viviam, 14, 15 anos, a jovem já tinha condição de ser mãe de família. E ela estava pronta para isso, mas ainda não era casada, não tinha tido relação sexual, ela sabia disso, não era uma criança imatura. Por isso ela pergunta ao anjo, como vai ser isso? Pois eu não conheço
homem algum. E aí o anjo explica. E aí o anjo diz para ela, o Espírito Santo virá sobre ti, e a sombra do Altíssimo te encobrirá. Por isso, porque não terá participação de homem, de pessoa humana, de um homem, o ente santo, santo que nascer de ti, será chamado Filho de Deus, porque foi gerado de Deus. A gente reza naquela segunda fórmula do credo, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Assim Nossa Senhora aceitou. E aí depois ela vem, e aí o anjo fala de Isabel, até a tua prima, tua parenta, concebeu aquela que era tida por estéril, nenhuma coisa impossível. E aí vem a terceira coisa, e talvez a mais importante que nós precisamos aprender com Nossa Senhora. Nossa Senhora diz assim, eu sou a serva do Senhor. Este é o sim de Maria. E na sequência, aí ela liquida dizendo, faça-se em mim segundo a sua palavra. Maria Santíssima era uma mulher que ela tinha plena noção da sua identidade. Ela sabia quem ela era. Por isso ela faz essa declaração. Eu sou a serva do Senhor. Ela não precisa dizer sim, tudo bem, eu aceito. Não, ela diz assim, eu sou a serva do Senhor. O que faz o servo? Serve. O que faz o empregado? Trabalha. O que faz o discípulo? Aprende, copia do mestre. Nossa Senhora, ela tinha esta certeza. Ela não tinha... E aí, a nossa dificuldade de nos configurar a ela vem porque nós temos dentro de nós as concupiscências do pecado original. O pecado original já foi barrado, já foi limpo no batismo. Mas ficamos com as concupiscências. Por isso, por causa das concupiscências do pecado original, nós somos divididos. Nós ficamos entre fazer a vontade de Deus e fazer a nossa vontade. Nós ficamos entre obedecer o Senhor e não obedecê-lo. E por isso que eu falei no começo, quando nós agimos pelo impulso, sem pensar, sem estudar aquilo que nós estamos fazendo, nós muitas vezes seguimos a carne. E a carne é dominada, a carne muitas vezes ela é dominada pelo pecado. Nossa Senhora não tinha isso, por isso que ela diz assim, eu sou a serva do Senhor. Não precisa dizer sim. Faça-se em mim segundo a tua palavra. A terceira coisa que nós precisamos aprender de Nossa Senhora é saber quem nós somos. Toda vez, guarde isso no seu coração, toda vez que nós fazemos qualquer coisa, atividade, ou seguimos qualquer órgão que não seja o nosso cérebro que está pensando, a gente fala em coração porque a adrenalina, né, é injetada no coração e os sentimentos estão aqui, mas em verdade é a nossa mente, é o cérebro que decide. Toda vez que outro órgão que não é o cérebro comanda nossas ações, dá caca, dá porcaria, dá pecado, sempre. Seja para o lado do prazer, seja para o lado do ter, seja para o lado do possuir. Quando nós seguimos qualquer outro órgão que quer se fazer de cabeça, quer se fazer de mandão, nós caímos em pecado. Porque o próprio Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando nós nos deixamos guiar pela carne, nós caímos. Não é só a sexualidade, é a gula, é o comprar coisas que não precisa, é o querer mandar, a vontade de mandar, o poder. Nós caímos. Nossa Senhora não. Por isso que ela diz assim, eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E aí vem o quê? Vem o quê? Exatamente a divisão que nós temos, que foi plantada. Pega o Gênesis, pega depois, você pode dar uma olhadinha se você não lembra. Primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, o livro das origens, capítulo 3, que narra a entrada do mal no mundo, o pecado original. Aparece a serpente com Eva, e aí ela diz assim, vem naquele xalaiá, aquele blá blá blá, e Eva cai, e o Adão também não fala nada, e aí ela vem com a proposta, que é exatamente o contrário disso aqui que Nossa Senhora está dizendo. A serpente diz assim, não, Deus sabe que se vocês comerem o fruto, vocês não vão morrer, mas sereis como deuses. Esta é a proposta que ecoa no nosso coração. Ser como deuses. O que faz Deus? Deus não sofre, Deus não tem dor, Deus faz aquilo que Ele quer porque Ele é Deus. E nós queremos ser o quê? Queremos ser como deuses. Queremos mandar na nossa vida. Queremos decidir pela nossa própria vontade aquilo que é melhor para nós. Queremos ter todo o dinheiro, queremos ter todo o prazer, queremos ter todas as coisas. Nós queremos ter, porque nós somos movidos
por esta concupiscência que ficou dentro de nós, que foi apresentada lá, que é exatamente aqui, ó. O soro antiofídico da serpente, do veneno da cobra está aqui. Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, não segundo a minha. E aí naquele momento ela encarna o verbo. Naquele momento, por causa desta obediência, isto nós precisamos aprender de Nossa Senhora. Estas três coisas, o pensar, o meditar antes de falar. A segunda coisa que nós devemos aprender com Nossa Senhora, perguntar somente aquilo que é necessário. Perguntar aquilo que convém, aquilo para, sabe, que é efetivamente pertinente àquilo que nós temos que fazer. E a terceira coisa, saber quem nós somos. Saber de verdade quem nós somos. Quando nós tomamos consciência da nossa identidade, que nós somos sim filhos de Deus, adotados em Jesus, templos do Espírito Santo, que Deus habita em nós, que nós somos outros Cristos por aí, que nós somos os anunciadores, que nós somos aqueles responsáveis por levar a cabo a continuação da obra do Senhor. Somos nós, sim, mas estes mesmos que somos nós, com toda essa linda, sublime e divina missão, nós somos os mesmos que talvez se estivéssemos lá, iríamos gritar crucifica-o, iríamos estar pedindo por Barrabás, estaríamos talvez dizendo como Pedro, não, eu não conheço este homem e não sou seu discípulo, eu juro. Dentro de nós tem essa divisão, tem esta luta entre o bem e o mal, entre o Espírito Santo e o Espírito das trevas. Dentro de nós nós vivemos isto. Nós precisamos ter essa consciência e na medida que a nossa humanidade permitir, lutar para ser como Nossa Senhora. Os servos do Senhor. Por isso Nossa Senhora não disse o sim, porque não precisava. Porque para ela é óbvio. Por isso que ela diz assim, eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Mais tarde, o seu divino Filho vai dizer as mesmas coisas, talvez na sua situação mais crítica, um pouquinho antes da cruz, talvez assim no mesmo nível que a cruz, sem a dor física. Quando Jesus está ali, no jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, suando sangue, vendo, sabe, se preparando para todo o suplício que ele ia passar. Ele olha a sua humanidade, grita e ele diz, Pai, se é possível que esse cálice passe sem que eu o beba, mas não seja feito conforme eu quero. Seja feito conforme tu queres. As mesmas palavras de Maria, Jesus disse no Getsemane, seja feito segundo a tua palavra. Só faltou Jesus dizer, eu sou o servo do Senhor. Mas ele também não precisava dizer, porque ele viveu, porque ele agiu, porque ele era o servo sofredor, como disse Isaías. Então hoje Nossa Senhora se apresenta diante de nós como mãe, sempre, mas como mestra, como a educadora, como aquela que vai nos ajudar a meditar quando for preciso meditar, a não agir segundo os nossos impulsos, mas parar e pensar. Vai ser aquela que vai nos ajudar a saber que tipo de pergunta, qual pergunta nós precisamos fazer, quando é hora de calar, quando é hora de falar. Ela vem nos ajudar, porque ela sabia, ela tinha total domínio da situação. Ela se conhecia, por isso ela sabia. Então ela se apresenta como mestra para nos ajudar a perguntar e falar na hora certa e as coisas certas. E por fim, a Mãe de Deus se apresenta como nós, como aquela que sabe quem ela é, a serva, e quer nos conduzir a ser servos. O que faz o servo? Serve, obedece. O próprio Jesus vai falar na parábola, quem de vós, tendo um servo, quando vem do campo, depois de ter trabalhado no campo, vai dizer para o servo, tá, agora tu vai, toma teu banho, descansa e vem jantar comigo. Não. Quando o servo chega do campo, o Senhor diz assim, agora vai e prepara a minha janta. E o servo vai e prepara a janta. Depois que o Senhor jantou, foi descansar, bom, agora o servo pode. E o que o servo vai dizer? Sou um servo inútil, fiz aquilo que eu tinha que fazer. Este é o espírito do servo, que obedece, que é dócil à vontade do Senhor. Este é o Espírito de Nossa Senhora, o Espírito Santo de Deus, que é dócil aos mandamentos e aos preceitos de Deus. Por isso ela não disse sim.
assim, pronunciando. Ela viveu o sim. E por ela ter vivido o sim, ela foi e é a mãe do Salvador, a mãe de Deus. Porque ela disse, eu sou a serva do Senhor. Faça-se. Ela disse, faça-se. No imperativo, faça-se. No começo da Bíblia, você pode olhar no começo da sua Bíblia também, você vai encontrar uma palavra em latim, o imprimatur, que significa pode imprimir, imprima, imprima-se no imperativo. Quando Nossa Senhora diz faça-se, ela diz faça-se no imperativo, seja feito, não precisa mais nada, faça-se, conforme a vontade de Deus. Os grandes sim das Sagradas Escrituras não foram pronunciados, foram vividos. Abraão, quando foi chamado, Deus disse, Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrar. Você pode procurar. Abraão juntou a sua família e foi. Depois Deus fala para Abraão, Abraão, pega teu filho Isaque, a quem tanto amas, e oferece a mim em sacrifício. Abraão não diz sim, Senhor, não. Abraão simplesmente vai, pega o filho, pega a lenha e vai para o monte de Deus para fazer o sacrifício. Os grandes sims, os grandes consentimentos não precisam ser pronunciados, precisam ser vividos, como Nossa Senhora fez. Então hoje eu te convido, sabe, de verdade, pede a ela, pede a ajuda dela. Se você quer mesmo assim, servir como Maria Santíssima serviu, se você quer obedecer como ela obedeceu, se você quer falar na hora certa, se você deseja isso no seu coração mesmo, meditar antes de falar, falar aquilo que precisa ser falado e ter a consciência de quem você é, quem eu sou e agir segundo Deus, peça a intercessão desta, que é mãe, mas também é mestra. Nós te pedimos, mãe, nós te pedimos nessa hora, de verdade, ajuda-nos. Por isso rezamos, antes da nossa oração final, esta oração para a Mãe de Deus, uma das mais antigas orações da tradição da Igreja. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas nas nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E agora, nos preparando para encerrar o programa, eu venho aqui junto do Senhor, no lugar onde também estava sua Mãe Santíssima, e rezo junto com você. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado. Muito obrigado para você que acompanhou o programa. Obrigado para você que vai partilhar, você que vai multiplicar esse programa para todas as pessoas que você conhece. É um programa bem mariano mesmo, assim, um programa bem de Nossa Senhora, mas, sem dúvida alguma, um programa cristocêntrico. Porque se nós seguimos essas três atitudes de Maria, nós estaremos cada vez mais perto de fazer a vontade do seu Filho Jesus. E o desejo no coração de Maria é esse, expresso nas Sagradas Escrituras. Fazei tudo o que ele vos disser. Lá nas bodas de Caná, Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 2. Muito obrigado mesmo. Obrigado para você que é colaborador, você que reza por nós, você que vai multiplicar o programa. Muito obrigado. Deus te abençoe. Pessoal do Ceará, da Rede Mariana de Evangelização, estamos juntos sempre. Deus abençoe ricamente vocês aí também. E até o próximo programa, semana que vem. Se assim Deus quiser e permitir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.